No meu quarto ano tive psicólogos a irem à minha escola primária porque tinha alguns amigos cujos pais tinham problemas de alcoolismo e dificuldades familiares e os meninos tinham dificuldades de aprendizagem, não só de comportamento, e portanto pela primeira vez conheci um psicólogo e eles, embora eu não tivesse a interação com o psicólogo, depois os meninos vinham contar o que é que faziam com ele e eu achei aquilo muito entusiasmante e vim dizer à minha mãe que queria ser psicóloga. Ela diz, mas onde é que tu ouviste essa palavra, não é? Assim, uma palavra que no quarto ano, numa terrinha pequena, numa aldeia, não tinha assim grande... Mas a verdade é essa, é que foi esse assim o começo. A gerontologia, muito pelo facto, eventualmente, por questões pessoais, ou seja, eu tenho bons exemplos e boas experiências com pessoas mais velhas. Os meus pais são muito mais velhos do que os pais da geração, porque eu fui adotada bastante tarde. Portanto, sempre me habituei a ver este elemento da sabedoria, do envelhecimento como uma coisa natural. E a verdade é que cheguei aqui à faculdade e só quando o processo de Bolonha surgiu é que o envelhecimento também surgiu como uma dimensão de estudo da psicologia aqui em Coimbra. A verdade é essa. Eu tive um ano a trabalhar no terreno, num centro geriátrico, na Figueira da Foz, e percebi as necessidades, ou seja, percebi que, olha, não há recursos, não há material de estimulação cognitiva para pessoas com demência, ou o que há é indiferenciado, não está validado, e esta questão da validação é muito importante para perceber se tem impacto real ou se é só uma forma de entreter as pessoas, não é só um elemento lúdico, que muitas vezes é o que acontece, e não é que seja mau, mas não é suficiente para gerar mudança, não é? Para haver melhorias clinicamente significativas. E então o meu doutoramento foi assim o primeiro grande estudo, e foi efetivamente o primeiro estudo aqui da Faculdade de Psicologia ligado à estimulação cognitiva na demência. Nós elaborámos um programa de treino cognitivo de papel e lápis, que hoje nós temos aqui na faculdade e disseminamos para quem necessitar, e fizemos uma comparação de vários métodos de estimulação conforme também o perfil dos pacientes. Um idoso que nunca, por exemplo, utilizou ferramentas tecnológicas, nós não lhe podemos dar para a mão, sem nenhum tipo de preparação, material de treino cognitivo, que existe já cada vez mais, digital. E então só perceber essas diferenças foi bastante útil, porque no fundo nos ajuda a uma coisa que cada vez mais está a existir, por exemplo, na medicina, que é a medicina personalizada, mas nós também trazemos isso aqui muito para a intervenção no envelhecimento e na demência, que é perceber o que é que se adequa a quem. Depois do projeto de doutoramento foi efetivamente o projeto em nome próprio, digamos assim, que foi possível desenvolver e que vem muito na sequência também desta identificação das necessidades. Independentemente de vir a existir ou não uma cura para os quadros neurodegenerativos para a demência, para os vários tipos de demência, que já vão surgindo alguns ensaios, que vão dando alguma esperança, efetivamente não é essa a resposta que deve ser centralizada, mas sim a resposta da prevenção. Mais do que intervir quando o diagnóstico está feito, intervir em pessoas em risco. Nós sabemos quais são os fatores de risco modificáveis e não modificáveis para a demência. Claro que a idade é um fator de risco não modificável, mas depois fatores como o estilo de vida, a sintomatologia depressiva, o isolamento social e tantos outros são efetivamente fatores de risco modificáveis. Porque, muito embora o diagnóstico de demência seja feito com exames biomarcadores, exames de neuroimagens, para ser feito o diagnóstico clínico de demência, a pessoa precisa ter já incapacidade funcional observável. Se conseguirmos de alguma forma intervir até esse momento, até haver uma manifestação observável de déficit funcional, podemos então prevenir ou atrasar a manifestação clínica de uma demência, mesmo em pessoas com risco. E então o programa Reminder surge um bocadinho nessa base. É um programa dinamizado por neuropsicólogos, que tem 20 sessões, portanto é um programa de aproximadamente 3 meses, 2 vezes por semana as sessões. É feito em grupo, uma vez que visa promover a socialização e também em si próprio o programa diminuir o isolamento social, e só a título de comentário, quase todos eles pós-intervenção mantiveram contacto uns com os outros. E isso são outputs importantes, além dos outputs da mudança de estilo de vida que já se foi verificando, em particular na atividade física, que aumentou na maioria dos participantes. Creio que temos boas expectativas para a fase que aí vem, que é agora desenvolvemos um estudo de controle randomizado que vai alargar
esta resposta a outros contextos, e aí sim queríamos intervir a partir dos cuidados de saúde primários. E a prevenção da demência será o futuro, é o presente já, de alguma forma é alguma investigação, mas será o futuro.